Então, e por que a gente tem que falar, né, detalhadamente sobre a legislação? O que acontece? O trabalho de vocês é análise de prestação de contas. E o que é, né, afinal de contas? Vocês vão comparar a prestação de contas que vai ser apresentada para vocês com a legislação. Nada mais do que isso. Vocês vão ver se o que a pessoa fez ali na prestação de contas confere com o que a legislação estabeleceu. A legislação é a base do trabalho de vocês, porque é ela que vai nos dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o trabalho de vocês é fazer uma correlação. O que foi apresentado está de acordo com a legislação ou não está de acordo com a legislação? E a gente vai ver as consequências aí de não estar de acordo com a legislação no decorrer da apresentação. E daí também vocês podem pensar, mas por que a gente tem que ver todo o decreto, né? Sendo que a gente só vai ver análise de prestação de contas? A gente tem que ver praticamente todo o decreto, porque muitas regras que não estão no capítulo da prestação de contas impactam na análise. Por exemplo, tem um capítulo que fala especificamente das vedações. Então vocês precisam saber o capítulo das vedações, porque se ele fez alguma coisa vedada, isso vai impactar na análise de vocês. A vigência. Temos aqui estabelecido o que é início de vigência, o que é fim de vigência, e aí uma nota fiscal não está compreendida naquele período. Também vai ter consequências na análise. Então, gente, tirando ali a parte do cadastro, da proposta, tem que conhecer todo o decreto. Então, pessoal, quando vocês chegarem lá na secretaria, tem que ler a legislação. Na hora que for fazer a análise, tem que ter a legislação ali de apoio. Até porque, quando vocês forem fazer o parecer fundamentado, que é o trabalho final de vocês, em cada análise vai ter um parecer fundamentado, vocês vão ter que se referir aos artigos do decreto. Então, não foge de conhecer o decreto. É um pouco cansativo, né? A gente vai ver vários artigos aqui, mas é necessário, né? É fundamental para o trabalho de vocês. A gente vai começar falando agora sobre o portal SC Transferências. Para quem não conhece, né? É um local ali onde consolida todas as informações sobre transferências voluntárias no Estado. E assim, a gente fica falando a todo momento, né? Transferência voluntária, mas o que é uma transferência voluntária? Então, eu vou pedir para o Edson e ele nos saiba mais. O nosso portal está de cara nova também, né? Mudou agora. Para quem não viu ainda. E aqui no Saiba Mais, na pergunta 3, a gente tem ali a perguntinha. Não, pergunta 1, desculpa. É 1 que eu quero mostrar. O que é uma transferência voluntária? Nossa, que pequeno. Transferência voluntária, então, é a entrega de recursos a outro ente ou entidade, a título de cooperação, para a execução de um objeto de interesse público. E denomina-se voluntária porque não decorre de determinação constitucional ou legal. Decorre da necessidade de atendimento de demandas específicas dos beneficiários. Sua realização normalmente depende do atendimento de algumas condições, como aporte de contrapartida financeira ou em bens e serviços, e a comprovação de que não possui débitos com o Estado. Então, quando a gente fala de transferência voluntária, esse é o conceito. O Estado decidiu voluntariamente repassar o recurso para um objeto, né, de interesse público que não decorre de uma determinação constitucional ou legal. Agora a pergunta 3, Edson, para a gente. E aí, quem pode receber recursos públicos estaduais? Cadê a perguntinha para mim, por favor? Para que o Estado repassa recursos de forma voluntária a terceiros? Para promover a execução de um objeto de interesse público. Assim, estabelece uma parceria onde o Estado, denominado concedente, então o Estado é sempre o concedente do recurso, custeia as despesas relacionadas ao objeto e quem recebe os recursos, denominado beneficiário, responsabiliza-se pela execução do objeto. Então, né, quem são os concedentes? Vocês, né, a Secretaria. E beneficiário é o proponente, aquela pessoa que recebe o recurso público, que é quem vai fazer a prestação de contas que vocês vão analisar. E selecionei também a perguntinha 7 para mostrar para eles. Qual a forma utilizada pelo Estado para repassar recursos a terceiros? Então, dependendo do objeto a ser executado e do beneficiário do recurso, há um instrumento específico. O instrumento estabelece as regras que devem reger as relações dos partícipes, bem como seus deveres e responsabilidades, entre outras questões. Cada instrumento possui legislação específica e denomina as regras e critérios de concessão e prestação de contas. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Cada instrumento tem a sua legislação. Então, se você vai fazer análise de uma prestação de contas de convênio, você vai utilizar o decreto 137. A gente já vai ver as legislações específicas na apresentação. Mas, então, sempre estar atento a qual é a legislação que regulamenta aquele instrumento que vocês estão analisando.
tá? Da prestação de contas. E aí agora, eu quero mostrar ali, Edson, as orientações de legislação, tá? Então, eu falei para vocês, né? Quando vocês chegarem na secretaria, leiam a legislação. Aqui a gente sempre está com a legislação atualizada, né? Pode entrar, acho que no convênio, né? Ali, então, a gente tem o decreto 127. Esse decreto é utilizado para o estoque de prestação de contas, né? Então, a gente já teve um decreto novo que vocês não vão utilizar, porque ele refere-se apenas às transferências celebradas depois da edição desse decreto, então, que é 23/11, certo? Aí tem a normativa do tribunal também, que é interessante ler, né? E cada instrumento aqui ainda vai ter, então, as regras específicas. O contrato de apoio financeiro está aqui também, ele está extinto, né? Mas tem o estoque, no sistema também aqueles instrumentos sempre vai ficar ali, porque aconteceu, né? Então, por mais que seja extinto, ele sempre vai ficar ali a título de consulta. E aí, vamos nos manuais e vídeos. Ah, só da TEV ali, desce ali embaixo, desculpa de novo, orientações de legislação. Então, pessoal, um instrumento PIX, TEV, convênio simplificado, quem é gestor desse instrumento é a diretoria do Francisco, que chama de diretoria de fundos. Diretoria de fundos. E assim, no curso passado, eles fizeram um treinamento aqui, só que nesse momento eles não conseguiram participar. Então, eu vou mostrar para vocês depois onde vocês podem assistir a aula gravada relacionada a esse instrumento, tá? Hoje aqui a gente vai ver esses que eu comentei, mas aí, no convênio simplificado e TEV, a gente criou um link lá para pode clicar no documentos. Com eles que são os gestores, né, eles que possuem toda a documentação, vocês são direcionados, quando clicam ali, para o material lá que a diretoria do Francisco elaborou, certo? Os outros instrumentos nós chamamos de gestores, né? Agora, TEV, PIX e convênio simplificado, né, que foi o que virou, é direcionado aqui à diretoria de fundos, que é a do Francisco. Oi? Marcar a aula gravada depois Vamos no ficar. local. E aí, em manuais e vídeos, a gente vai ter muitos documentos, né, de interesse de todos. Então, a gente tem o material dos cursos que a gente dá, fluxogramas. Esse fluxograma primeiro ali, a gente vai ver no final da apresentação de hoje. Temos informações de orientações técnicas. A Magali vai falar sobre a orientação técnica número 5. Depois, quem quiser pegar, tá ali também. Outros diversos materiais, né, que a gente disponibiliza para vocês. E aí, nos documentos concedentes, a gente vai ter todos os manuais do sistema. Então, quando você for fazer uma análise, amanhã e depois vai ser dado o sistema, né, hoje é só legislação, mas, quando vocês tiverem alguma dúvida, basta recorrer ao manual 7. Manual 7, que vai ter tela por tela, campo por campo, né, o que vocês têm que informar naquele momento. Tá? Então, vai auxiliar bastante quando vocês forem fazer a análise. Os proponentes, eles também têm os manuais deles, né? Ali na parte dos proponentes. E daí nós temos os vídeos, né? Em capacitação e prestação de contas, tudo que a gente vai ver aqui, com exceção do contrato de apoio financeiro, né? Que não está nessas aulas aqui, tem pequenas aulas gravadas aí de 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para vocês assistirem por assunto. Então, na capa de cada vídeo, vai dizer o assunto. Então, se vocês ficarem com dúvida, por exemplo, de ressarcimento, numa das aulas vocês vão ver que na capa vai estar ressarcimento, assiste só aquela aula. Né? Então, daí vai variar de acordo com as dúvidas do que vocês quiserem reassistir. Né? Essas aulas estão aqui no nosso portal e também estão no YouTube da CGE. O Edson pode ir lá na CGE agora, por favor, no YouTube. Que daí lá também vão estar as aulas da capacitação passada, que foi aqui também, para aqueles outros órgãos que o Feberi comentou. E lá vocês vão poder assistir a aula do PIX, TEV e convênio simplificado. Aí, entrando na CGE, vocês podem ir em playlist. E aí, na playlist vai estar essa ali, ó, capacitação de prestação de contas, dias 7 a 10. Entra aí, por favor. No dia 4. Dia 4, aulas 1, 2 e 3. Essa aula de PIX, TEV e convênio simplificado que eu falei para vocês. Caso alguém, né, queira assistir, as secretarias todas fazem, né, esse instrumento. Aí vocês podem ver como que fica a gravação. Hoje está sendo gravado também, né, Magali?
Então, só para vocês saberem. E aí, quem quiser assistir, então, está aí. Mas aquela capacitação que a gente mostrou no portal, essa aqui, já é um pouco diferente. Entra no Edson, só para a gente ver na aula 1 ali para eles verem. O formato é totalmente diferente, é gravado, ó, então na capinha, né, tem os assuntos, e quando começa é diferente, não é aqui. Então é gravado assim, como se fosse uma videoaula mesmo, tá? Então, deixa eu ver o que mais que a gente vai mostrar aí do portal. Se sobrar tempo depois, põe na página inicial, por favor, Edson. Eu vou mostrar essas ferramentas, né, aqui para vocês. Então, qual que é a lógica do portal? Em cima, vocês sempre veem conteúdo, né? Então, é legislação, é material, é manual, é videoaula. E embaixo são ferramentas que a gente tem, né, como consultas de transferências voluntárias. Todas essas transferências que vocês estão analisando, elas também podem ser consultadas por qualquer interessado na internet. Mais para frente, né, sobre a tempo eu vou mostrar para vocês, e o trabalho de vocês reflete aqui também. O que vocês podem colocar lá, uma prestação de contas regular e irregular, isso aparece lá na internet para qualquer interessado. E aí depois, sobrando tempo, a gente vai ver todas essas funcionalidades ali, mas o que vocês mais vão utilizar, e eu acho que são a questão dos manuais, né, as videoaulas, para quem tiver dúvida, e é isso. Então a gente vai começar agora com o fluxograma. Então, gente, olha só, eu vou dar uma entrada aqui no assunto do sistema, porque apesar de hoje a gente falar de legislação, a todo momento eu vou falar muito de concedente, proponente, de sistema. Então a gente vai falar um pouquinho ali dessa introdução do sistema. Então, quem que é o concedente, né? É órgão ou entidade da administração pública estadual que estão as secretarias. Todas as 5 que estão aqui hoje são concedentes do recurso. Dentro da secretaria vai ter um setor que é de concessão, que é quem faz a autorização do convênio, do termo de fomento, colaboração, contrato de apoio financeiro, e vai ter a secretaria responsável pela prestação de contas, que é a qual vocês estão vinculados hoje para fazer esse trabalho, né? E do outro lado, usando o CIGEF Web, então a todo momento eu vou falar CIGEF Web, a gente tem o proponente, que é aquele beneficiário de recurso público, que é a pessoa que recebeu o recurso público e vai fazer a prestação de contas para vocês. Tá? Então, são prefeituras, entidades sem fins, consórcios públicos, órgãos da administração direta municipal, a administração indireta e, no caso do contrato de apoio financeiro, pessoas físicas. Hoje, no Estado, não tem nenhum instrumento específico para pessoa física, que a gente tem só esse saldo do contrato de apoio financeiro, né? Não tem nenhum instrumento que repassa ali no módulo de transferência. Tá? Vamos ser bem claro, no módulo de transferência que a gente vai estudar hoje. E esses dois sistemas, o CIGEF e o CIGEF Web, eles se conversam a todo momento. Então, por uma questão de segurança, não foi possível essas pessoas que são de fora do Estado acessar o CIGEF. Então, a ideia foi construir um outro sistema, que é o CIGEF Web, e que conversa com o CIGEF. Então, o nosso beneficiário de recursos públicos, ele acessa na internet, lá na casa dele, aonde ele estiver, faz a prestação de contas dele no sistema e envia para vocês. E aí o CIGEF Web manda essas informações para o CIGEF. Quando vocês fizerem a análise de vocês no sistema, o que acontece? Essas informações de vocês vão para o CIGEF Web. Então, as informações elas ficam passando de um ambiente para o outro sem que ninguém perceba, né? Claro, só se dá um problema na sincronização, mas é difícil. Fica passando de um ambiente para o outro de 2 em 2 minutos, tá? Agora, eu vou mostrar rapidamente um fluxograma de uma transferência para vocês saberem onde que vocês se encontram nesse processo todo, tá? Então, como que tudo começa? Começa com uma pessoa interessada em receber recurso público do Estado. E aí ela vai fazer o cadastro dela lá no CIGEF Web. Vai apresentar os documentos respectivos e isso vai ser analisado pelo Núcleo de Gestão de Convênios da Casa Civil, tá? Que é responsável aí por análise do cadastro. Esse cadastro é feito uma vez só e eles vão atualizando de acordo com a necessidade. Se ele nunca mais quiser solicitar recursos públicos, ele não precisa atualizar. Mas se ele está sempre pedindo recursos públicos, ele atualiza. Como, por exemplo, a ata, né, da entidade, endereço, se mudou. Né? Então, a todo momento, ele vai fazendo essa atualização, se ele desejar.
E a gente tem aqui uma integração bem interessante com a Receita Federal. Então, sempre o endereço da Receita Federal é o que vai valer aqui no cadastro, porque se depois tiver que fazer uma tomada de contas especial, tudo é o endereço oficial, né, do proponente. E aí, se ele tiver interesse em participar de algum programa do Estado, ele vai pesquisar os programas de transferências disponíveis que estão ofertando, né, recurso público aos beneficiários. Então, a secretaria que quer repassar recursos públicos, ela cria um programa de transferência. E ali ele vai dizer qual que é o instrumento que vai ser utilizado, quem que pode participar dessa seleção, vai estabelecer todas as regras, de onde vai sair o recurso. Então, tipo, é um mapa geral ali daquele repasse de recursos. O proponente viu isso lá na internet, está lá na internet público, se interessou de participar. O que ele vai fazer então? Vai fazer uma proposta. Né? Então ele envia a proposta lá pelo CIGEF Web, que é esse ambiente lá da internet deles. Eles entraram, fizeram um cadastro, receberam um login e uma senha e vão fazer uma proposta para aquele programa. Tá? Depois que ele fez a proposta, o concedente recebe no ambiente dele e vai fazer as análises. Se essa proposta for aprovada, ela deixa de chamar proposta, ela passa a ser uma transferência, tá? E aí a gente pode até esquecer a proposta. Virou transferência, o foco de vocês é olhar a transferência, o que está previsto na transferência. Quando é gerada uma transferência, é elaborado pelo sistema mesmo um plano de trabalho. E é isso, gente, que vai nortear todo o trabalho de vocês aqui na análise da prestação de contas. A pessoa só pode fazer na execução, né, no gasto do recurso público, e o que estava previsto no plano de trabalho. Né? Aquilo ali é o norte, é o que ele está autorizado a realizar. Então, o plano de trabalho, depois o Edson vai mostrar certinho para vocês onde encontra no sistema, é o norte do trabalho de vocês. E aí, depois que realizou as análises e aprovou a proposta, vai ocorrer a geração, então, né, da transferência, empenho da transferência, que na verdade são os dados da proposta, mais o cronograma e que vira o plano de trabalho. E aí vai ocorrer a publicação da TR, a partir desse momento da publicação é que começa a ter validade, né? E essa data é muito importante porque ela determina o início dos gastos. Quando que ele pode começar a fazer? Quando foi aprovada a proposta? Não, porque pode ser que o Estado nem vá para frente com aquele instrumento. Né? Então, depois, tanto eu como a Tatiana vamos reforçar bastante isso. As datas dos documentos fiscais têm que estar dentro da vigência. E a vigência ocorre com a publicação. Né? Ocorrendo a publicação, depois vai ter a vigência. E aí, ocorre a abertura da conta, a transferência entra na situação em execução. E estando em execução, já é possível realizar alterações nessa transferência. O que é uma alteração? Pode ser tanto um aditivo, que vai mudar lá o valor, vai mudar a vigência, né? São coisas mais complexas, cláusulas, como pode ser um aditivo, que vai mudar despesas. Né? Apostilamento. Né? Então, o aditivo é esse, mais complexo, e o apostilamento é mais simples, vai mudar uma despesa, uma etapa, uma tarefa, e aí não precisa de publicação no Diário Oficial, tá? Ele só aplica aquela alteração, e aí já está valendo. E depois a gente vai ver certinho, mas uma alteração realizada, ela já se aplica no plano de trabalho. Vocês não vão precisar ficar olhando alteração por alteração para ver o que está valendo. Né? Se uma alteração foi aplicada, vai para o plano de trabalho. Então, só tem que olhar o plano de trabalho e aprovar. E depois, vai ocorrer a ativação da conta corrente, o depósito e a associação da contrapartida financeira, se houver. E aí sim, depois que ele aportou a contrapartida, vai ocorrer a liquidação, a preparação e o pagamento. Ou seja, o beneficiário vai receber o recurso público estadual. E aí ele vai gastar o recurso, né? E esperamos de acordo com o que foi aprovado. E então ele vai montar a prestação de contas parcial dele. A prestação de contas parcial, vamos ver em detalhe depois, mas ela diz respeito às despesas. Enquanto a prestação de contas final diz respeito à finalidade do instrumento. E eu vou explicar daqui a pouco. Nesse meio tempo ali, vai ocorrer um acompanhamento do objeto por parte do concedente. Não vão ser todas que vão ter acompanhamento, também não é tudo que é obrigado a ter acompanhamento, né? Mas sempre que tiver um acompanhamento, isso vai embasar a análise de vocês. Obra, principalmente, né? Sempre vai ter o lado do engenheiro, porque
ninguém tem como verificar, né, essas questões de asfalto, se não for especialista, né? Daí vai ter a análise da prestação de contas parcial, que é onde vocês entram, é para isso que vocês estão aqui, para aprender a análise. Aí ele vai fazer a prestação de contas final dele e vai ter também a análise da prestação de contas final. Então, aqui, acho que tem mais um tiquezinho. Então, em vermelhinho ali, é o trabalho que vocês vão executar, né, de acordo com as portarias, e que são a análise das prestações de contas parciais e a análise da prestação de contas final. Tá? Então, vocês entram aqui, né, nessa finalização do fluxo de uma transferência. Agora, então, a gente vai passar ali para legislação. Pode passar mais um pouquinho. Bom, aqui é o sumário, né? Só o que a gente vai conseguir visualizar, ver hoje, né, com vocês. Pode passar isso. Então, vamos começar, né, pelo conceito. Prestar contas é o ato de comprovar a realização do objeto pactuado pelas partes por meio da aplicação regular dos recursos transferidos. Então, o beneficiário, gente, além de comprovar a realização do objeto, ele vai demonstrar o nexo de causalidade entre o desembolso dos recursos estaduais recebidos e os comprovantes de despesa apresentados. A gente vai falar bastante nesse nexo de causalidade, porque é justamente o que vocês vão ter que visualizar nessas prestações de contas. O que tem que ser verificado? Que o recurso do Estado foi utilizado naquele objeto. E a gente vai ver no decorrer da apresentação como que vocês vão fazer essa verificação. Bom, e onde que nasce, né, essa obrigação de prestar contas? Ela está prevista na Constituição Federal. O artigo 70, parágrafo único, estabelece que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. E também tem, nos decretos respectivos, né, essa obrigação de prestar contas quem recebe o recurso público. Agora, passando aqui para os instrumentos, então, com relação ao termo de fomento e colaboração, que é para as organizações da sociedade civil, entre elas a PAI, né, e entidades sem fins, a gente tem a Lei Federal 13.019 e o Decreto 1196. Então, quando o Estado editou o Decreto 1196, ele não pôde fugir do que estabeleceu a Lei Federal. Né? Então, vocês vão ver que tem muita coisa que é diferente do convênio, porque o quê? Teve-se que se seguir o que estabeleceu a Lei Federal, que é quem estabelece as diretrizes, né, do termo de fomento e do termo de colaboração. Então, quando o decreto foi editado, ele regulamentou essa lei, tendo como base, né, a Lei 13.019. Já no caso do convênio, que é para municípios, consórcios públicos e também para entidades sem fins lucrativos exclusivamente para atendimento de SUS, tá? Então tem essa questão também de entidades sem fins, mas o grosso mesmo, quem faz convênio são os municípios. E aí nós temos o decreto 127, que, como eu falei anteriormente, ele vai ter vigência até 22/11/2024. Porque a partir do 23/11 foi publicado o decreto 733 e é ele que vai ser utilizado. Então agora vocês estão lotados, né, para fazer análise de prestação de contas com relação a estoque. Se a estoque vai usar o decreto 127, que era vigente de 30/3/2011 até 22/11/2024. Ah, mas digamos que daqui a um tempo você foi deslocado para fazer análise de prestações de contas de convênios celebrados depois de 2024, do 23/11. Aí, vocês não usam o 127, usam o 733. Então, isso, gente, é bem importante, porque o 733 trouxe algumas alterações, que a gente não vai ver aqui hoje, porque vocês não vão utilizar, mas que vale a pena depois vocês, se forem para instrumentos depois dessa data, tem que ler novamente e esquecer o 127. Né? Porque daí quem vale é o 733. Então, sempre vale a legislação vigente à época da celebração do instrumento, da assinatura do instrumento. E aí a gente tem o contrato de apoio financeiro, que era para entes da federação ou entidades da administração pública,
pessoas físicas, né, com atuação nas áreas da cultura, turismo e esporte, e também entidades sem fins lucrativos. Então, era para todo mundo, né? E havia a Lei Estadual 13.333, que foi regulamentada pelo Decreto 1.309 de 2012. Então, esse decreto, essa legislação, né, que vocês vão utilizar as 3 secretarias que receberam esse estoque aí da SOL, que são a FESPORT, logo que a SOL foi extinta, era a Santur, né, que existia, que depois foi extinta e passou a chamar Setur, e a Fundação Catarinense de Cultura, tá? Bom, e qual que vai ser a ordem que a gente vai trabalhar aqui agora, entrando nos artigos especificamente? A gente vai começar com o termo de fomento e colaboração. Na sequência, eu vou colocar sempre o artigo do convênio e depois do contrato de apoio financeiro. Tem muita coisa parecida, né? E tem coisas diferentes, principalmente com relação ao contrato de apoio financeiro, que daí a Tatiana vai falar amanhã. Então, hoje, contrato de apoio financeiro, a gente vai falar basicamente o que é igual ao convênio. E amanhã, a Tatiana vai falar algumas coisinhas ali que são bem diferentes, né? Até porque era para cultura, turismo e esporte, então tem bastante especificidades, né, nesse sentido. E aí vocês vão ver amanhã com a Tatiana. Então, aqui no artigo, nesses artigos aqui, era lá mesmo. Esqueci o óculos. Quarto. Os decretos, né, eles estabelecem que tanto os atos dos proponentes como dos concedentes sejam realizados no sistema, que dentro do CIGEF é um módulo de transferências. Então, a gente vai falar a todo momento aqui, a gente fala CIGEF, mas o que é? É um módulo de transferências do CIGEF, que, com exceção de 2 colegas aqui, todas as pessoas já, né, se manifestaram que têm conhecimento do sistema, né? Ou mais alguém não? Só os 2 colegas? Sim. CIGEF também não. Ah, CIGEF não. Tá, então vocês conheciam as normas, mas não atuavam no sistema, é isso? O decreto a gente analisa a parte técnica, né, do parte de engenharia, quando pedem fazer convênio. Entendi, mas não inserem informações no sistema? Não. Ah, ok. Então temos mais pessoas. Mas tudo bem que a partir de amanhã o Edson vai apresentar o sistema para vocês, as funcionalidades que são utilizadas, né? E aí as coisas acontecem em paralelo, né? A pessoa vai fazer a análise da prestação de contas e vai inserir aquilo no sistema. Então, as coisas são bem casadas, por isso que a gente acaba... A legislação, ela fala muito do sistema, porque as coisas acontecem no sistema, né? Diferente do registro, o pessoal aqui também usa registro, né? Isso vocês vão falar amanhã. O registro é um outro módulo que também nós somos gestores. Os atos acontecem fora e a pessoa vai lá e coloca. Por isso até o nome dele, né? A gente deu registro. Você registra depois que aconteceu. Mas esses instrumentos que a gente vai ver aqui, o trâmite dele ele acontece dentro do sistema. Então, tudo que vocês vão fazendo vai acontecendo dentro mesmo do sistema, tá? E por quê? Porque o decreto também estabeleceu isso, né? Então, a gente tem essa previsão de que todos os atos, tanto dos proponentes como dos concedentes, sejam realizados dentro do sistema. Pode passar, o contrato de apoio financeiro também tinha essa regra, né? E por isso que ele utilizou também o módulo de transferências do CIGEF. Pode passar isso. Bom, então assim, para quem nunca ouviu falar do assunto, é bom a gente fazer uma diferenciação entre a prestação de contas parcial e final. Então, o que é a prestação de contas parcial? Ela consiste em um conjunto de informações de ingressos e dispêndios de acordo com o plano de trabalho aprovado e a respectiva documentação comprobatória. Então, o que é? São as informações que ele vai preencher lá no CIGEF Web, que é o sistema que eles usam lá na internet, que a gente comentou, mais os documentos previstos na legislação. Então, quando o instrumento é publicado, há a abertura de uma conta corrente específica para a movimentação dos recursos. E nós chamamos de ingressos todos os valores que entram nessa conta. E esses ingressos é o que vocês vão visualizar lá na prestação de contas apresentada pelo proponente. A gente vai ver detalhadamente cada um desses na sequência,
mas eu quis trazer eles todos aqui juntos para vocês saberem o que nós denominamos de ingressos e que vai estar no sistema para vocês analisarem. Então, um deles é o repasse do Estado, que vai vir de forma automática para o beneficiário lá na prestação de contas dele. E vocês vão comparar tudo que está aqui com o extrato da conta corrente, que o beneficiário também vai apresentar para vocês. A contrapartida financeira do beneficiário, que passa a ser automático após a associação no sistema. A gente tem uma regra de negócio no sistema que ele só recebe o recurso se ele aportar a contrapartida. Então, o que ele faz? Ele aporta a contrapartida e ele tem uma funcionalidade ali no CIGEF, onde ele vai fazer a associação. Ele vai falar, olha, eu coloquei 500 mil reais pelo número da ordem bancária tal, a data, né? E o sistema vai entender que a contrapartida foi aportada. E daí ela vai automática ali para a prestação de contas do proponente. Temos também como ingresso devolução de valor glosado. Digamos que vocês analisaram a prestação de contas e verificaram uma irregularidade. Vocês vão pedir para aquele valor ser devolvido. E então ele vai entrar, quando ele colocar esse dinheiro na conta, como um ingresso na prestação de contas dele. Também é manual, né? E isso vocês têm que ficar mais atentos, porque eles podem errar. Né? Tem sempre que conferir com o extrato bancário, o que é automático, não tem como errar, mas manual sempre há uma chance de o beneficiário errar. Outro ingresso manual são os rendimentos da aplicação financeira dos recursos, que a gente vai ver depois também, e outros ingressos, que é um recurso próprio que ele coloca na conta, a parte da contrapartida, digamos, para fechar alguma conta que não deu certo ali, faltou uma parte do recurso, e ele coloca esse outros ingressos ali, e também é manual. Tudo tem que ser conferido com o extrato bancário. Tem uma outra forma de recurso também, que chama-se demais recursos. Isso aqui são recursos recebidos de outras fontes, públicas ou privadas, e que não são movimentados pela conta do instrumento. E, muito importante, não são considerados ingresso para fins de prestação de contas. Tem gente, principalmente o pessoal do CEITEC, no passado, às vezes o beneficiário recebia recurso do Estado e recebia recurso da União. Então, esse recurso da União, por exemplo, ele vai colocar na proposta nos demais recursos. Tá? Depois a gente vai ver que para prestar contas desse valor, ele vai fazer por meio de um demonstrativo de resultados. Mas por hora a gente precisa saber que o beneficiário não presta contas desses valores lá pelo CIGEF Web, porque ele não ingressou na conta esse recurso. Se a União deu um recurso para ele, não ingressou na conta específica. Porque o que acontece? Se a União repassa o recurso, ela quer que ele movimente o recurso na conta específica que foi aberta pela União. Né? E a gente quer que movimente o recurso na conta que nós abrimos. Então, ele vai informar isso a título de justamente vocês conseguirem verificar se a pessoa não usou duas fontes de recursos para o mesmo objeto. Né? No demonstrativo, ele vai mostrar as despesas que ele realizou, mas não é um ingresso na conta específica do convênio estadual, do instrumento estadual, né? Seja convênio, seja termo de fundo de colaboração, seja contrato de apoio financeiro.